Sabe aquela sensação de que a vida está passando tão rápido que a gente acaba dizendo não para o que realmente importa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa parábola bem antiga que nos faz questionar exatamente isso, as nossas prioridades. É uma sensação bem familiar, né? Aquela correria do dia a dia, a agenda sempre cheia e a impressão de que o tempo para aquilo que é essencial, ele simplesmente escorre por entre os dedos. Mas olha, essa sensação de estar sempre ocupado não é de hoje, viu? Tem uma história, contada há milênios lá no Evangelho de Lucas, a parábola da grande ceia. E ela nos dá uma perspectiva muito poderosa e que nunca envelhece sobre esse nosso dilema. Então, a história começa assim, com uma grande festa. Um homem prepara um banquete incrível e convida um monte de gente. A ideia era compartilhar um momento especial, sabe? Um momento de comunhão, de alegria. Aí, quando tá tudo pronto, ele manda o servo dele avisar: olha, tá na hora, venham, a festa vai começar. Esse era o chamado final, sabe? Aquele momento de largar tudo e só ir pra celebração. Só que aí acontece algo surpreendente. Um por um, os convidados começam a recusar. E o curioso é que as desculpas, elas parecem super legítimas, né? Negócios, trabalho, família, são coisas que todos nós valorizamos muito no nosso dia a dia. E é exatamente aqui que a história vira a chave e revela o seu verdadeiro significado. Porque, claro, não é só sobre uma festa. É uma analogia muito poderosa sobre um convite bem mais profundo. Um convite que chega pra gente em algum momento da vida. Vamos então decifrar esses símbolos para a gente entender a profundidade da coisa. O anfitrião, ele representa o próprio Deus. A grande ceia simboliza o convite para a salvação, para uma vida com propósito eterno. E as desculpas? Bom, as desculpas são as nossas prioridades aqui na Terra. Tudo aquilo que a gente, querendo ou não, acaba colocando na frente desse convite. Isso leva a gente a uma reflexão bem séria. Como a frase aí diz, a parábola está nos alertando que a nossa rotina, essa nossa correria de todo dia, pode acabar nos cegando para o que é eterno. O perigo, veja bem, não está necessariamente no mal que a gente faz, mas no bem que a gente deixa de colocar em primeiro lugar. E o mais incrível é perceber como essas desculpas de 2000 anos atrás são parecidas com as nossas hoje. A tecnologia mudou, a sociedade é outra, mas o coração humano e as suas distrações parecem que continuam iguaizinhos. Vamos ver como essas desculpas antigas se parecem com o nosso mundo de hoje. A primeira desculpa, lembra? Era o campo que a pessoa tinha acabado de comprar. Hoje, o que seria isso? Pode ser a nossa casa, o nosso carro, aquele investimento que a gente fica olhando toda hora no celular, aquele desejo por segurança material, sabe? É a busca por bens que, olha, não são ruins, mas podem acabar tirando o nosso foco do que é eterno. Depois vieram os bois, que eram para o trabalho. No nosso mundo, isso se encaixa perfeitamente na nossa carreira, né? Nas metas profissionais, nessa cultura da correria, da produtividade, aquela busca constante por sucesso que pode consumir toda a nossa energia, toda a nossa atenção. E por último, o casamento. E aqui, a parábola nos dá um alerta importante. Até as maiores bênçãos da vida, como os nossos relacionamentos, a nossa família, podem virar uma distração se a gente colocar tudo isso acima do nosso relacionamento com Deus. O problema nunca é a bênção em si, mas o lugar que ela ocupa na nossa vida. Isso tudo nos leva a uma verdade que é poderosa e talvez um pouco incômoda. As nossas desculpas mostram quais são as nossas verdadeiras prioridades. Aquilo para que a gente está sempre preocupado demais acaba revelando que não é, de fato, o mais importante no nosso coração. Onde a gente gasta nosso tempo, para que a gente diz não, isso é um espelho da alma. A mensagem aqui é bem direta, não tem meio termo. Não é sobre encaixar Deus no espacinho vago da agenda. A vida espiritual não é só mais um item na lista de coisas a fazer, é o centro, de onde todo o resto deveria partir. Ou é o primeiro lugar, ou acaba não sendo lugar nenhum. Tá, mas e aí? O que acontece quando os convidados principais recusam o convite? A festa acaba? De jeito nenhum. O anfitrião, ele faz uma coisa completamente inesperada. O anfitrião muda totalmente o foco. Ele manda chamar outras pessoas, os marginalizados, aqueles que não têm bens, nem status, nem compromissos importantes para dar como desculpa. Pessoas que, justamente por sua condição, reconhecem na hora o valor de um convite tão generoso.
E no final a festa fica cheia, só que não com os primeiros convidados. Ela fica cheia daqueles que, por não estarem tão distraídos com as coisas do mundo, conseguem enxergar a grandeza daquele convite e o aceitam de braços abertos, com o coração grato. E aqui está o ponto principal de tudo. A parábola nos ensina que o maior perigo espiritual não são as coisas que a gente tem ou os nossos relacionamentos. O perigo está na nossa atitude de rejeitar o convite. A grande tragédia é dizer não a um presente que a gente nem merece, a graça, porque estamos ocupados demais com presentes muito menores. Essa frase resume tudo de forma muito forte. É um lembrete que atravessa o tempo, de que o sucesso por aqui, a conquista de tudo que o mundo oferece, pode ter um custo eterno se as nossas prioridades não estiverem alinhadas com esse convite maior. No fim das contas, a parábola não dá uma resposta pronta. Ela devolve a pergunta para a gente. Quando a gente olha para a nossa própria vida, para a nossa agenda lotada, para as nossas desculpas de todo dia, a questão fica no ar. O que realmente ocupa o primeiro lugar na nossa vida? E mais importante, a gente está aceitando o convite para a grande festa?